Eu já está transmitindo então no Facebook. Bom dia a todos. Já está gravando. Quando você quiser, Valdir, fique à vontade, por favor. Bom dia a todos os irmãos. Deus abençoe o dia de nós. Que tudo seja feito para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Nós estamos estudando o livro de Apocalipse. Nós estamos aí no capítulo 12. Hoje nós vamos iniciar o Vai capítulo fechando 12 os microfones de um por um. Usa o mouse. Vamos começar com uma oração. Grandioso e maravilhoso Pai, nós estamos na Tua santa presença nesse momento, louvando e glorificando o Teu nome, exaltando a Ti, ó Pai, porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, é o Criador de todas as coisas. Nós, nesse momento, vamos estudar a Tua palavra, pedimos que o Espírito Santo esteja nos conduzindo, nos orientando, que nós possamos falar tudo para a honra e glória do Senhor, que seja para o nosso crescimento espiritual, o nosso fortalecimento, que possamos aplicar em nossa vida tudo aquilo que o Senhor tem demonstrado para nós. Obrigado, ó Pai, por mais esse domingo que o Senhor nos proporciona, de podermos estudar a Tua palavra, de cultuar o Teu nome, ó Pai Celestial, de prestar um culto de adoração ao Senhor. Esteja com cada irmão em Cristo Jesus, por todo esse mundo, que no dia de hoje se reúne para fazer um culto de adoração ao Senhor. É no nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Então nós vamos dar sequência ao estudo do livro de Apocalipse, no capítulo 12, certo? Até agora nós vimos várias demonstrações de poder do nosso Deus Todo-Poderoso e vimos o toque das 7 trombetas. Quando tocou a 7ª trombeta, nós temos a seguinte descrição, lá no capítulo 11, no versículo 15. O 7º anjo tocou a trombeta, e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Nós comentamos no domingo passado que nesse momento nós temos a tendência a acreditar que o livro poderia terminar nesse ponto. Mas Deus quer aprimorar a nossa espiritualidade. Então ele vai demonstrar a partir do capítulo 12 o que está por trás de todos esses acontecimentos. Então nós vamos começar lendo, eu vou compartilhar a tela, e nós vamos começar lendo capítulo 12, a partir do versículo 1 até o versículo 6. Já está no modo de apresentação, certo? Então, capítulo 12, a mulher e o dragão. Vamos ver. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que, achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão, grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. Então nós temos aí a descrição do que João viu. No versículo 1 e 2, ele vê primeiramente a mulher. E a descrição da mulher é essa, né? Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que, achando-se grávida, grita com as dores de parto,
sofrendo tormentos para dar à luz. Essa é a descrição da mulher. João tem uma visão grandiosa, de extrema magnitude. Porque uma mulher vestida do sol, com a lua nos pés, uma coroa, com 12 diademas, é algo grandioso, né? Uma mulher vestida do sol, lua debaixo dos pés, coroa de 12 estrelas na cabeça e pronta para dar à luz. Então é isso que João viu. Essa mulher que ele está observando aí. Essa mulher, ela dá à luz a Jesus. Então está descrito aí, no versículo 5, que nasceu um filho dessa mulher. Filho varão, e há de reger todas as nações, com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Então, essa descrição do versículo 5 não deixa dúvida de que é Jesus. Satanás ataca a mulher. Essa mulher é a mãe de vários cristãos. Pela descrição, a mulher é algo grandioso, maravilhoso. Não é a figura de um ser humano que João está vendo, um ser humano comum. Representa uma mulher, mas algo muito grande. Nós poderíamos pensar que esta mulher é Maria. Realmente, Maria é a mãe de Jesus. Foi ela que deu à luz a Jesus. Mas ela não é a mãe de vários cristãos. Então, alguns interpretam como sendo Maria. Só que Maria deu à luz a Jesus, mas não é a mãe de vários cristãos. Alguns acreditam que esta mulher é a nação judaica. Realmente, Jesus nasceu da nação judaica. Ele era israelita. Porém, os judeus se voltaram contra os cristãos. Outros acreditam que esta mulher é a igreja nesse momento. Mas a igreja não deu à luz a Jesus. Os cristãos são a igreja. Então, essa visão que João viu não é a igreja nesse primeiro momento. Vai ser posteriormente, mas nesse momento não é a igreja. Podemos então ver a mulher, dos versículos 1 e 2, como sendo o glorioso propósito, ou seja, o plano de Deus, que começou em Gênesis, capítulo 3, versículos 14 a 16. Eu vou ler para nós. Então, Gênesis, capítulo 3, 14 a 16. Então, o Senhor Deus disse à serpente: visto que isto fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhes ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores, dará à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. Então, nessa afirmação do Senhor Jesus, do Senhor Deus, está o propósito já pré-estabelecido de salvação para a humanidade. Desta primeira promessa messiânica, em Gênesis, passando pelas promessas que foram feitas a Abraão, Isaque e Jacó, culminando com as profecias nos últimos anos do Antigo Testamento, nós vemos que crescia em Israel a esperança pela chegada do Cristo. Então, as profecias vão mostrando que Cristo viria, né? Como já veio. Temos aí Miqueias, capítulo 5, versículo 2. E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá. De ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Então, essa é uma profecia de Miqueias, capítulo 5, versículo 2. O eterno propósito de Deus deu à luz a Jesus. Então, Lucas, capítulo 1, versículo 26 a 35. Então, vamos ler Lucas, capítulo 1,
26 a 35. No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José, e a virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberá e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: Como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também esse santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Então vemos que o plano de salvação de Deus é que deu à luz a Jesus. O eterno propósito de Deus deu à luz aos cristãos, à sua igreja. Isso aconteceu lá em Atos, no dia de Pentecostes, capítulo 2, versículo 1 a 47. Nós não vamos ler essa passagem, que é bastante conhecida de todos, né? Se vocês quiserem anotar para uma leitura posterior, pode anotar. Então fica claro que Deus é que providenciou a salvação para todos nós. Em Lucas capítulo 1, 26 a 35, deixa bem claro para nós. Romanos 8, 28 diz: Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Mas eu penso que, independente de quem essa mulher representa, nós vemos que tem várias interpretações sobre o que essa mulher representa. Uma identificação exata de quem ela é passa a ser uma importância, passa a ser de uma importância relativa. O mais importante é o contraste entre ela e o dragão. Diante de uma criatura esplendorosa, amável, mas vulnerável, surge um monstro tão horrendo que contrasta com a bela mulher, que é o dragão. Versículos 3 e 4, somos apresentados a ele. Então vamos ler versículos 3 e 4. Viu-se também outro sinal no céu. Então, Apocalipse 12, 3 e 4. Viu-se também outro sinal no céu. E eis um dragão, grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Então, o objetivo do dragão é devorar a Cristo Jesus, né? É feita uma descrição detalhada do dragão e do seu poder. Esse dragão é Satanás. Observa mais aí na frente, no mesmo capítulo 12, versículo 9, que diz o seguinte: E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então aqui, quando nós vemos a descrição do dragão nos versículos 3 e 4, está sendo feita a descrição do diabo, Satanás, que quer devorar a criança. Fica claro que o objetivo dele é atacar e impedir o quê? O propósito de Deus, o eterno propósito de Deus.
que não fosse para frente o eterno propósito de Deus. Esta é a visão de João, a bela mulher e o dragão. No versículo 5, nós vemos um resumo do ministério de Jesus na terra. Então, muito rapidamente, é descrito um resumo de toda a atividade de Jesus aqui na terra. Olha o que diz aí. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, e há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até ao seu trono. Então, nós vemos o nascimento, o reinado e a ascensão de Jesus ao trono. Satanás tentou matar Jesus quando Jesus nasceu. Nós vemos isso em Mateus capítulo 2, versículo 16. Eu vou pedir para a Esther, que está nos assistindo, ler esse versículo para nós. Abra o seu microfone e lê. Já está aberto. Mateus 2, Vou ler. 16. Vou ler. Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual, com precisão, se informaram dos magos. Obrigado. Então, nós vemos aí que Herodes, sendo usado por Satanás, fica irado e quer matar todas as crianças, porque os magos haviam dito que em Belém havia nascido o rei de Israel. Então, ele fica enfurecido e manda matar todas as crianças, com base nas informações que o mago deram do tempo que havia nascido a criança, né? Então, nós vemos que Satanás, desde o início, tenta impedir que o eterno propósito de Deus seja concluído. Ele procurou fazer Jesus pecar, para que o plano de Deus fracassasse. Então, Mateus capítulo 4, versículos de 1 a 11, ele tenta fazer Jesus pecar. Então, vamos ler essa passagem que é importante para nós. Mateus capítulo 4, versículos de 1 a 11. Eu vou pedir para o irmão Walter fazer a leitura, Walter. Pode ser? Mateus 4, e 1 a 11. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Ele respondeu: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isto o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Muito obrigado. Então, nós vemos que Jesus havia avisado por João Batista e foi ao deserto jejuar e orar, provavelmente, se fortalecer espiritualmente. E Satanás, logo no começo do ministério de Jesus, já tenta, né, impedir
que Jesus prossiga na sua caminhada para cumprir o propósito de Deus. Usou a nação judaica também e o Império Romano para crucificar Jesus. João, capítulo 11, de 47 a 52, nos mostra isso. Então, João, capítulo 11, versículos 47 a 52. Eu vou pedir para a Lígia fazer essa leitura para nós, Lígia, pode ser? Pode ser. João 11, 47 a 52. É. Então, os principais sacerdotes e os fariseus convocaram o sinédrio e disseram: que estamos fazendo, uma vez que este homem opera muitos sinais? Se o deixarmos assim, todos crerão nele. Depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação. Caifás, porém, um entre eles, sumo sacerdote, naquele ano, advertiu-os, dizendo: vós nada sabeis. Nem considerais que vós convém que morra um só homem pelo povo, e que não venha a perecer da nação. Ora, ele não disse isso de si mesmo, mas, sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação. E não somente pela nação, mas também para unir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Muito obrigado. Então, nós vemos aí os líderes judaicos sendo usados por Satanás para crucificar Jesus. Né? Então, fica bastante claro aí que o sumo sacerdote Caifás, naquele ano, profetiza que Jesus iria morrer por toda a nação. E Jesus não morreu somente pela nação judaica, como diz no versículo 52, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus, que andam dispersos pelo mundo. Então, nós vemos aí que Satanás, de todas as maneiras, tenta impedir que o eterno propósito de Deus aconteça, seja consumado. Em Marcos, capítulo 15, versículo 15, também temos alguma coisa a respeito disso. Aí vem o Império Romano. Então, Pilatos, querendo contentar a multidão, soltou-lhe Barrabás. E, após mandar açoitar a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Então, nós vemos que Pilatos quer contentar a multidão, mesmo não tendo visto culpa em Jesus. Ele soltou Barrabás, mandou açoitar Jesus, entregou Jesus para ser crucificado. Então, Satanás, nesse momento, acredita que tudo está andando favorável, como ele esperava. Jesus vai morrer crucificado e ele está acreditando que vai impedir que o eterno propósito de Deus se concretize. Jesus, porém, depois de crucificado e morto, ressuscitou e foi elevado para o céu. Lucas 24, 50 a 53. Lucas 24, 50 a 53. Eu vou pedir para a Cláudia fazer essa leitura, Cláudia, pode ser? Pode. Tendo-os levado até as proximidades de Betânia, Jesus ergueu as mãos e os abençoou. E enquanto os abençoava, ia se retirando da presença deles, sendo elevado ao céu. Então, eles o adoraram e voltaram para Jerusalém plenos de felicidade. E reuniam-se constantemente no pátio do templo, bendizendo a Deus. Obrigado. Obrigado pela leitura. Então, nós vemos que Jesus ressuscita e é elevado para o céu. Com esse resumo, nós vemos que o primeiro ataque de Satanás falhou. Então, ele tentou, no primeiro momento, impedir que se concretizasse o eterno propósito de Deus, e ele falhou. Ele atacou o filho da mulher. No versículo 6, com a subida de Jesus aos céus, a mulher, no caso, nós vimos que é o eterno propósito, agora é atacada através da igreja, a Israel espiritual. Então, no versículo 6 agora, de Apocalipse, capítulo 12, nós vemos que a mulher agora é atacada. Então, vamos ler o versículo 6.
A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. Tá certo? Então agora a mulher representa a igreja espiritual, a nova Israel, nos representa. Deus protege a sua igreja escondendo e afastando-a de Satanás. No versículo 7 a 9, Satanás agora faz uma segunda tentativa. Olha o que descreve os versículos 7 a 9. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia, não prevaleceram. Nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então nós vemos que Satanás faz uma segunda tentativa para impedir que o eterno propósito de Deus se concretizasse. Ocorre uma batalha no céu. Essa passagem não nos mostra em que momento isso aconteceu, quando foi que isso aconteceu. Alguns interpretam que ocorreu durante a crucificação de Jesus. Alguns interpretam dessa maneira. Outros interpretam que Satanás sobe aos céus procurando impedir que o sangue de Jesus fosse apresentado diante de Deus. E também impedir que Jesus sentasse no trono ao lado de Deus. Então, são essas interpretações que as pessoas fazem da leitura desses versículos aí. Independente da interpretação da batalha, o importante para nós, e que é confortante para o cristão do primeiro século, é o seguinte, né? Foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Logo abaixo no versículo 10, né? Então ouvi grande voz no céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Então, o importante e confortante para todos nós é que Satanás foi expulso. Ainda mais para os irmãos do primeiro século, né? Saber disso, que Satanás foi derrotado. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Então, no versículo 11, fala que os cristãos venceram. Ó. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e também por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Perseveraram no caminho do Senhor. No versículos 10 a 12, nós temos uma festa no céu. Então vamos lá. 10 a 12, vou ler de novo. Então ouvi grande voz no céu, proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E, mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Por isso, festejai, ó céus, e vós, os que neles habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então nós vemos uma festa no céu, né? O acusador dos cristãos foi expulso. Nós vimos isso no versículo 10. O cristão é vencedor por causa do sangue de Cristo e pela perseverança e resistir à provação. Os salvos mostram preocupação com os moradores da terra, no versículo 12. Eles dizem o seguinte: por isso festejai, ó céus, e vós, os que neles habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta.
Então, nós vemos que Satanás foi expulso, foi derrotado por Gabriel e os anjos, e ele foi lançado à terra. E ele desce enfurecido, querendo acabar com o desenvolvimento do propósito de Deus, com o desenvolvimento da igreja. Nós vemos que o dragão falha novamente, na segunda tentativa. Essa foi a segunda tentativa. No versículos 13 a 16, nós vamos ver o terceiro ataque. Agora, esse terceiro ataque é contra a igreja. Vamos ler. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. E foram dadas à mulher as duas asas da grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Então a serpente arrojou da sua boca, atrás da mulher, água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. A terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca, engoliu o rio que o dragão tinha arrojado da sua boca. Então nós vemos aqui, de uma forma simbólica, o ataque de Satanás contra a igreja, tentando impedir o crescimento da igreja. Ele vai atacar a igreja agora. O dragão, então, persegue o eterno propósito de Deus na figura da igreja. Porém, Deus protege a igreja e o dragão fracassa de novo. Então, Deus protege a igreja por um período de um tempo e metade de um tempo. 3,5. Lembra do símbolo 3,5? No versículo 17, nós estamos vendo agora a quarta tentativa do dragão, que vai lutar contra os cristãos, que se mantém fiel à causa de Cristo. Olha o versículo 17. Irou-se o dragão contra a mulher. Ele não conseguiu vencer a mulher. E foi pelejar contra os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E se pôs em pé sobre a areia do mar. Então o dragão agora vai atacar a todos os cristãos, descendentes da mulher. Todo cristão, ele é sempre atacado por Satanás. Pudemos perceber nesses versículos que Satanás lutou, em todas as épocas ele vai lutar contra o plano de salvação de Deus. Uma luta inútil, pois, se estamos com Cristo, ele já está derrotado. Se nós estamos com Cristo, Satanás já está derrotado. Lembra quando nós lemos lá no versículo 11, do capítulo 12? Eles, pois, os venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra, do testemunho que deram. E, mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Perseveraram firmes no caminho do Senhor. Então, se nós estamos com Cristo, Satanás já está derrotado por causa do sangue de Jesus. Deus está mostrando aos cristãos que o nosso verdadeiro inimigo é Satanás. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Então aqui, Efésios 6,12 deixa claro que a nossa luta é contra Satanás. Este capítulo 12 deixa para nós o exemplo dos cristãos do primeiro século do cristianismo, dos primeiros séculos do cristianismo, né? Deixa um exemplo muito bom para nós. Ele, pois, os venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Apocalipse 2, versículo 1. Então, o capítulo 12 deixa bem claro para nós que a nossa perseverança em Cristo Jesus é que nos dá a vitória. Isso que é o mais importante. E Satanás já está derrotado. O capítulo 12 nos mostra que Deus protege a sua igreja. Nós vamos agora
para a descrição dos ajudantes do dragão, aí no capítulo 13. Lembra? No final do capítulo 12, Satanás se pôs em pé sobre a areia do mar. Essa frase é muito importante, né? Versículo 17 aí, ó. No final do capítulo 12. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar contra os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E se pôs em pé sobre a areia do mar. Então aqui fica bem claro que ele vai pelejar contra todos os cristãos do primeiro século e até hoje. Ele peleja contra os cristãos. E olha o que ele faz. Ele se põe sobre a areia do mar e vai procurar os seus ajudantes. Vai tentar influenciar pessoas do mundo para atacar os cristãos. No capítulo 12, versículo 17, nós vimos: virou-se o dragão contra a mulher e se pôs em pé sobre a areia do mar. O dragão aguarda na areia a vinda dos seus ajudantes, que serão usados na batalha contra os cristãos. No versículos de 1 a 7, nós temos a descrição da besta que vem do mar, e a autoridade dada a ela por Satanás. Então vamos ler aí, versículos de 1 a 7 do capítulo 13. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então vi uma das suas cabeças como golpeada de morte, mas esta ferida mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou seguindo a besta. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses. E abriu a boca com blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Então nós vamos ler até o versículo 7, a descrição da primeira besta que veio do mar. Estas cabeças representam 7 colinas. Representam também 7 reis. Vamos ler Apocalipse 17, versículo 9 e 10, que tem uma descrição mais detalhada aí. Apocalipse 17, um pouco mais à frente, versículos 9 e 10. Aqui está o sentido, que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis, dos quais caíram 5. Um existe e o outro ainda não chegou. E quando chegar, tem de durar pouco. Então nós vemos aí alguns detalhes a mais sobre quem é essa besta. O único poder universal na época de Apocalipse e que perseguia os cristãos. A capital desse império foi fundada sobre 7 colinas. Então essa primeira besta é o único poder universal naquela época de Apocalipse, que dominava várias nações e que perseguia os cristãos. A capital desse império foi fundada sobre 7 colinas. As 4 bestas do livro de Daniel representam 4 impérios: babilônico, medo-persa, grego e romano. Eu vou pedir para 2 pessoas fazerem a leitura, que é uma leitura bastante extensa aí de Daniel, capítulo 7, versículos 1 a 28. Eu vou pedir para o Carlos
ler do versículo 1 a 14. E depois a Edna lê para mim do 15 ao 28. Pode ser? Ok, de 1 a 14. Daniel 7, de 1 a 14. Depois a Edna lê do 15 ao 28, por favor. Certa noite, durante o primeiro ano do reinado de Belsazar, Bel proteja o rei, monarca da Babilônia, Daniel teve um sonho. E algumas visões passaram por sua mente quando repousava em sua cama. E assim que acordou do sonho, escreveu um resumo do que havia visto nos seguintes termos. Em minha visão à noite, eu pude observar os 4 ventos do céu agitando o grande oceano. Então vi 4 grandes animais diferentes uns dos outros que subiam ao mar. O primeiro assemelhava-se a um enorme leão e tinha asas de águia. Eu o contemplei e, em certo momento, as suas asas foram arrancadas e ele foi erguido do chão. Firmou-se sobre 2 pés somente, como um ser humano, e recebeu um coração de homem. Continuei olhando e vi o segundo animal, parecido com um grande urso. Ele ergueu-se de um lado, tendo na boca 3 costelas entre os dentes. E eis que foi-lhe ordenado: levanta-te, pois, e devora as carnes das multidões. Então segui observando e vi outro animal, agora um semelhante a imenso leopardo. Tinha nas costas 4 asas de ave, também 4 cabeças, e foi-lhe dada toda a autoridade para governar. E nessas visões que tive durante a noite, em meu sonho, vi ainda um 4º animal, horrível, apavorante e extremamente poderoso. Possuía grandes dentes de ferro, com os quais estraçalhava e devorava avidamente as suas vítimas. E pisoteava tudo o que sobrava. Este monstro era diferente de todas as feras anteriores e tinha 10 chifres. Então eu analisava os chifres. Encontrei um outro chifre pequeno, que apareceu entre eles. E 3 dos primeiros chifres foram arrancados para dar lugar a ele. Esse chifre que surgiu entre os demais tinha olhos como os olhos de um ser humano e uma boca que falava com soberba e arrogância. Enquanto eu, pasmo, admirava esses animais, eis que tronos foram trazidos. A um ancião pleno de dias se assentou. Suas roupas eram brancas como a neve e seus cabelos alvos como a pura lã. Seu trono estava todo envolvido por labaredas de fogo e as rodas do trono eram chamadas ardentes. De diante dele brotava e fluía um rio de fogo. Milhares e milhares o serviam, milhões e milhões prostravam-se diante dele. Então o tribunal deu início ao julgamento e todos os livros foram abertos. Mas eu segui observando, porquanto as palavras arrogantes que o chifre exclamava me chamavam a atenção. Fiquei olhando tudo aquilo até que o animal foi morto e o seu corpo foi destruído e lançado ao fogo ardente. Dos outros animais foi retirada toda a autoridade que lhes havia sido concedida. Contudo, tiveram permissão para viver por um período de tempo. E eu continuava contemplando minhas visões noturnas, quando vi alguém semelhante a um ser humano. Vinha nas nuvens do céu. Ele se deslocou em direção ao ancião bem idoso e foi conduzido à sua presença. E foi-lhe outorgada toda a autoridade, glória e posse do reino, para que todos os povos, nações e línguas o adorem e o sirvam. O seu domínio é domínio eterno, que jamais terá fim, e o seu reino jamais será destruído. Agora é a Edna, a partir do 15. Quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi abatido dentro do corpo, e as visões da minha cabeça me espantavam.
Cheguei-me a um dos que estavam perto e pedi-lhe a verdade acerca de tudo isto. E ele me disse e fez-me saber a interpretação das coisas. Esses grandes animais, que são quatro reis que se levantarão da terra. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e possuirão o reino para todo sempre e de eternidade em eternidade. Então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro e as suas unhas de metal, que devorava, fazia em pedaços e pisava a pés o que sobrava. E também das 10 pontas que tinha na cabeça, e da outra que subia de diante da qual caíram 3, daquela ponta digo que tinha olhos e uma boca que falava grandiosamente, e cujo parecer era mais firme do que o das suas companheiras. Eu olhava, e eis que esta ponta fazia guerra contra os santos e os vencia. Até que veio o ancião de dias, e foi dado o juízo aos santos do Altíssimo. E chegou o tempo em que os santos possuíram o reino. Disse assim: o quarto animal será o quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará os pés, e a fará em pedaços. E quanto às 10 pontas daquele mesmo reino, se levantarão 10 reis, e depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá a 3 reis. E proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues na sua mão por um tempo, e tempos e metade de um tempo. Mas o juízo estabelecer-se-á, e eles tirarão o seu domínio para o destruir e para o desfazer até ao fim. E o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Aqui findou a visão. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me espantavam, e mudou-se em mim o meu semblante, mas guardei estas coisas no meu coração. Muito obrigado. É uma leitura bastante extensa, essa profecia de Daniel, mas nós podemos ver claramente que ele profetizou todos os acontecimentos que iriam acontecer no Império Romano. Então, nós vemos 4 impérios que se levantaram e todos eles caíram. O babilônico caiu, o Medo-Persa caiu, o Império Grego caiu e o Império Romano também caiu. É isso que a visão de Daniel, a profecia, nos mostra, os acontecimentos que iriam ocorrer com o Império Romano. Pela descrição, nós podemos perceber que esta besta é o Império Romano e o imperador. Fica bem claro. Essa passagem é muito importante para nós. Vejamos a sequência de imperadores romanos. Então, nós vamos só ver essa sequência de imperadores romanos e vamos interromper por hoje. No próximo domingo, nós vamos prosseguir. Então, vamos ver a sequência. Primeiro, Augusto, que foi imperador de 27 a.C. até 14 depois de Cristo. O segundo imperador, Tibério, de 14 a 37. O terceiro, Gaio Calígula, de 37 a 41. Depois Cláudio, de 41 a 54. Nero, que governou, de 54 a 68 depois de Cristo. Nero também foi um grande perseguidor da igreja. Ele foi ferido, mas o império se manteve. Sexto, Gaiba, 68 a 69. Otão, 69. Vitélio, 69. Então, nós vemos aqui 3 imperadores que demoraram um curto espaço de tempo. O Gaiba, Otão e Vitélio. Depois veio Vespasiano, 69 a 79.
Tito Flávio, 79 a 81, e o 11º, que imperava na época do livro de Apocalipse, que foi um grande perseguidor da igreja, Domiciano. De 81 a 96, ele foi imperador. Compare com a profecia de Daniel, capítulo 7, versículos 23 a 26. Então, 7, 23 a 26. Eu vou ler. Então ele disse: o quarto animal será um quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará aos pés, e a fará em pedaços. Os 10 chifres correspondem a 10 reis, que se levantarão daquele mesmo reino, e depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá a 3 reis. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos, por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Mas, depois, se assentará o tribunal para lhe tirar o domínio, para o destruir e o consumir até o fim. O reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será reino eterno, e todos os domínios lhe servirão e lhe obedecerão. Então, se você comparar a estrutura do Império Romano com a profecia de Daniel, capítulo 7, versículos 23 e 26, fica bastante claro para nós que a profecia é sobre o Império Romano. Essa é a besta que emerge do mar. E com essa figura nós vamos finalizando por hoje. No próximo domingo nós vamos dar continuidade ao estudo do livro de Apocalipse. Nós estamos então no capítulo 13 do livro, que é quando Satanás vai buscar auxiliares para combater a igreja de Deus, para perseguir a igreja de Deus. Eu agradeço a participação de todos e Deus abençoe a todos. E domingo que vem vamos dar continuidade. Nós temos ainda algum tempinho, se alguém quiser falar alguma coisa, acrescentar ou fazer alguma observação, fique à vontade. E se ninguém tiver nenhuma observação, nós vamos terminar com uma oração. E eu peço ao irmão Walter que faça essa oração de encerramento. Walter. Pronto. Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai eterno, agradecemos, Senhor, por mais esse tempo de estudo da Tua Palavra. Agradecemos, Pai, porque este estudo, apesar de tanto simbolismo, vem esclarecer a grandeza do Seu reino, do Seu eterno propósito que estabeleceu em Cristo. Agradecemos, Pai, pelo Valdir, sabedoria e inspiração que ele está tendo para nos passar esse estudo e que nós possamos, Pai, ficar felizes, sabendo que o Senhor, todas as épocas e gerações, do seu povo. Ajuda-nos a confiar mais no Senhor e abençoa também, Pai, o culto que teremos logo a seguir. Abençoa todos aqueles que estão indo para o prédio, aqueles que estão reunidos, aqueles que estão adoecidos. Enfim, Pai, que o Senhor ponha a sua mão sobre o teu reino, principalmente na congregação onde nos reunimos. Em nome de Jesus Cristo, amém. Amém. Então, estamos encerrando a aula da Escola Dominical. Agradecemos a todos os que nos assistiram no Facebook. Em seguida, teremos em aproximadamente 15 minutos, mais ou menos, estaremos transmitindo o culto presencial, o primeiro culto presencial pós-pandemia, aqui direto do prédio. Um bom domingo a todos. Estou encerrando aqui e encerrando a gravação do Zoom também. Graças a Deus.